Hoje é dia do hot dog. Bom, vamos começar assim? Vamos começar pelos ingredientes do nosso hot dog de forno? Então prepara aí para você anotar ou tirar foto da sua telinha. Hot dog de forno, você vai precisar de 1 kg de salsicha, 2 pimentões, 2 tomates, uma cebola, um ovo, 3 colheres de extrato de tomate, sal a gosto. E para massa, que inclusive você pode utilizar de outras formas, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 200 ml de leite, uma pitada de sal, 50 gramas de fermento de pão e 100 ml de óleo. Vamos começar então a preparar? Vou misturar aqui o leite, um pouco do leite e já o fermento. Mica, precisa o leite estar morno? Não necessariamente, tá? Pode fazer com leite frio também, que vai dar super certo. Ó, já vou misturar aqui, vou dar uma mexidinha nesse fermento e vou acrescentando o restante, tá? Mais um pouquinho do leite para formar logo o meu líquido aqui. Já venho com o meu ovo. A gente cobriu aqui para não ficar com aquela pelinha por cima, não criar película. Pode dar diferença aqui na nossa receita. O ovo completo, gema e clara. Vou vir com aqui um salzinho logo, para já dar um pouquinho de sal nessa minha massa. O óleo. Vou acrescentando aos poucos o restante do leite e aí entra a farinha de trigo, tá? Aqui, eu tô trabalhando aqui na nossa bancada com metade da receita que eu te passei. A receita que eu te passei é grande, é de 500 gramas de farinha de trigo. Vem a farinha de trigo. E aí eu já venho aqui com a minha espátula. Já eu vou ter que mexer na mão mesmo. É uma ótima receita para você vender, para você fazer na sua casa também. Aí você já vai economizando ali no final de semana. Ao invés de comprar o pão, você faz a sua massa, que além de tudo vai ficar muito gostosa, né? Muito bom saindo do forno assim, o cheirinho é maravilhoso, não é? Quando a gente prepara. Ó, preparando aqui nossa massa. E eu vou já te mostrar o ponto que ela vai ficar. Mais um pouquinho de farinha de trigo. Porque você sabe que, dependendo da sua farinha de trigo, né? Às vezes até mesmo da validade dela, você vai ter uma diferençazinha ali. Então, talvez precise um pouquinho mais de farinha de trigo, um pouquinho mais de leite. Amassando aqui. E essa massa, você vai ter que trabalhar com ela uns 20 minutinhos, tá bom? Aqui sempre sovando, começo aqui na minha tigela e depois eu insisto sovando essa massa para que ela seja bastante trabalhada e só depois ela vai descansar por 40 minutinhos. Vou deixar a minha massa aqui, o ideal é que na sua casa você deixe descansar por cerca de 40 minutos. Vou agora para a preparação do meu recheio. Azeite na frigideira. Espero dar uma aquecidinha e já vou acrescentar a cebola. Cebola. E a nossa sugestão lá dos ingredientes também é 1 kg de salsicha. Você na sua casa, se não quiser fazer a receita inteira, é só dividir e fazer com meio quilo. Se você reduzir também ali no caso a massa, né? Dou uma refogada nessa cebola e venho com os outros ingredientes. Eu gosto sempre de colocar o pimentão depois da cebola. A gente sabe que o pimentão ele solta também um pouco daquele saborzinho mais forte e já vai se misturando aqui na frigideira. O nosso pimentão aquecendo já na frigideira. O próximo que a gente vai colocar aqui é o tomate, porque o tomate vai liberar bastante sabor, bastante líquido. E aí sim eu já posso acrescentar a minha salsicha. É interessante a gente falar que você deve dar uma fervida na salsicha antes, né? Coloca ela numa água fervente ali, deixa, porque ela vai liberar, principalmente se for salsicha comum mesmo, de cachorro quente, vai liberar aquele corante que sempre vem a mais, dá também ali logo uma pré-fervida nela, escorre e aí corta em rodelinha para poder trazer para cá para o nosso recheio, tá? Sempre bom ter esse cuidado. Cebola refogando. Olha, esse refogado já dá água na boca só da gente ver o refogado.
fica, não? Eu fico. Olha, aqui eu vou colocar a salsicha. Viu que tá liberando aí já o líquido do nosso tomate, do nosso pimentão e da nossa cebola. E aí eu já dou como se fosse uma refogada, mas não é bem uma refogada porque ela vai pegar como se fosse pegasse um pouco do cozimento, né, dessa água aqui, que está bem concentrada na salsicha já. E agora eu venho com o meu extrato de tomate. O que eu preciso do extrato de tomate? Porque ele é mais consistente que o meu molho de tomate. Se você, por acaso, estiver sem o extrato de tomate, quiser utilizar um molho de tomate na sua casa, vou pedir para que você deixe secar um pouco, tá? Não fique com muito líquido, porque ele vai lá para dentro da nossa forma, vai ficar em cima da nossa massa, e se ele tiver muito líquido, pode complicar a situação da nossa massa e ela não ficar tão gostosa e tão sequinha assim. Então aqui, como eu tenho só o extrato de tomate, olha, fica bem concentrado. Vou deixar ferver um pouco para pegar os sabores e aí sim, já posso apagar o fogo e daqui a pouco abrir a minha massa para rechear. Vou colocar um pouquinho de sal, porque essa salsicha a gente deu uma fervida nela. Um salzinho, continuo aqui refogando. Tá vendo como não vai ficar líquido? Se eu usasse o molho de tomate, eu teria que deixar fervendo mais um pouquinho. Olha aqui a massa do nosso hot dog de forno, gente, depois que ele descansou. Olha como é que ele fica, tá vendo? Olha só a situação aqui, bem macio, bem fofinho. E agora eu vou tirar ele daí. Aí você faz o seguinte, não precisa de muita farinha de trigo não, tá? Você joga um pouquinho assim, só pra gente ter certeza de que não vai colar, de que não vai grudar. Aí a gente vem aqui com todo amor e carinho tirar essa massa do nosso recipiente. Coloca em cima da bancada ou do espaço que você tem aí na sua casa. E aqui eu vou partir ao meio. Por quê? Porque eu preciso ter aqui a parte do fundo da minha forma, que é onde vai ficar o meu recheio. E depois eu vou fazer a cobertura, a tampinha da minha massa, tá? Vou separar essa daqui. Fica só um trigo aqui, um pouquinho de farinha de trigo para deixar ela aqui do lado para eu trabalhar. E aí vou começar a trabalhar com essa daqui. Mais um pouquinho. Tudo com carinho, não precisa ser muito não. E aí já começo a trabalhar. A massa descansou por 40 minutos. Aqui eu já tenho o meu recheio prontinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a forma que eu vou utilizar essa daqui. Mas se você tiver a de tabuleiro, não tem problema não. Pode ser a de tabuleiro também, tá? O que a gente já fez aqui? Passou só óleo dentro dessa forma. Aqui ela vai ficar mais fundinha, vai ficar com aquele formato mais parecendo um formato de pão, mais altinha, mais bonita pra sua mesa. Agora, se você só tem a forma de tabuleiro, que é a mais rasinha assim, 2 dedinhos, não tem problema, tá? Você pode fazer isso também. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou começar a abrir a minha massa. E aqui você vem abrindo a sua massa com todo amor e carinho, quero que ela fique mais fina. Olha, eu abri as 2 metades da massa. Vem cá que eu vou te mostrar. A primeira metade, vou colocar no fundo da forma, tá? E aí você vai dobrando, se ficar muito fininho de um lado, para ir puxando para caber mais ou menos aqui na nossa forma, olha. Tá vendo? Vamos lá? Puxar aqui a massa. Colocar ela aqui em cima com todo cuidado e vou descendo ela, deixando a bordinha aqui, tá? Vamos descendo. Aqui eu desço mais um pouquinho para formar o fundo. Mais um pouquinho para cá, ó. Aí você vai trabalhando com a sua massinha, tá? Desenrolando, dobrando para cá. Aqui sobrou mais espaço, dá para vir mais para cá. Um trabalho mesmo, bem delicadinho. Prontinho. Desço mais um pouquinho aqui. E vou prendendo aqui, ó, para que ela não desça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o meu recheio. Vem para cá, vou dar uma mexidinha para eu ter essa parte mais suculenta por cima das salsichas também, de novo. Prontinho? Aí eu venho com o meu recheio e venho preenchendo. Esticar um pouquinho mais para cá. O próprio peso do recheio já vai dar uma ajustada e uma, assim, esticada na massa do fundo. Você vai organizando aqui. Agora, o momento de eu colocar. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a mesma coisa. Deixa ela meio que cair, meio que se derramar aqui. Puxo mais um pouquinho para cá. Tá vendo? Vou deixar como se fosse um pocinho. Depois não precisa se preocupar, porque ela vai crescer e vai cobrir tudo. Olha. Vem pra cá.
Aqui eu venho cortando o excesso da minha massa e vou tirando. A massa já descansou uma vez. E agora, depois que você fechar ela aqui, eu gosto de deixar com essa bordinha aqui, tá vendo? Ainda vou pressionar um pouquinho para prender a minha bordinha na ponta da forma. E agora chegou o momento de a gente garantir que ela saia do forno mais bonita, mais corada, mais bronzeada. Vim pra cá que eu tenho aqui a gema e a clara, misturei tudo. O ideal é que se você puder, você tire ali sempre aquela película da gema de ovo. E aí, sem encharcar muito, tá? Vou passar aqui na minha cobertura toda. Você tem tempo na sua casa, o que você vai fazer? Você vai pincelar e se você puder, você deixa descansando por mais uns 10 minutinhos, tá? Cobre ali com o guardanapinho, deixa descansando 5 a 10 minutos antes de ir pro forno. Não tenho tempo, tô morrendo de vontade de provar essa delícia, Mica. Então pode ir direto pro forno também. E aí você leva pro forno por cerca de meia hora. Vamos lá? Vou colocar aqui no nosso forno. Daqui a pouquinho a gente tem, no caso, o nosso cachorro quente de forno prontinho para você. Vamos ver como é que ficou? Então, vou cortar aqui, ó, gente. Vou apoiar aqui. Né? E olha que lanchão que você tem. Não vai precisar sair para comprar pão, não. Que você vai ter aqui o seu hot dog de forno. Ai, gente, suculento. Para você se deliciar aí na sua casa. Lanche da tarde. Hot dog de forno pode ser janta também? Pode, não pode? Olha, vamos experimentar? Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Gente, ai,